Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal GetNap Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então vamos dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, o estudo de psicológico, Jornal de Estudos Psicológicos, né? Estamos aqui no periódico de fevereiro de 1858 e vamos para a parte 3 desse estudo do periódico de fevereiro, onde vamos ver dois tópicos neste vídeo, onde vai falar da floresta de Dodona e a estátua de Menon e um conto sobre a avareza. Então vamos ler aqui essas duas histórias e caso haja necessidade nós vamos fazendo um apontamento aqui, explicando sobre o que tiver escrito aqui nessas histórias. Então vamos aqui para a nossa leitura de hoje da Revista Espírita. A floresta de Dodona e a estátua de Menon. Então está logo aqui na nota de rodapé. Dodona era uma cidade da Ilíria, notável centro religioso, célebre por seus oráculos, dados por um carvalho que murmurava num bosque próximo e cuja interpretação era dada pelos sacerdotes de Júpiter. Júpiter nasce na mitologia romana, na mitologia grega era Zeus. Menon, personagem lendário, filho da Aurora e de Titã, rei da Etiópia, aliado de Príamo, foi morto por Aquiles na guerra de Troia. Atendendo às súplicas maternas, Apolo o transformou em pássaro. Nas margens do Nilo havia uma estátua de um rei egípcio, que se supunha ser o mesmo Menon. Compreende-se o simbolismo contido no título escolhido por Allan Kardec. Então é um conto sobre mitologia, né? Falando sobre Dodona e sobre Menon. Então vamos aqui para a história. Para chegar à floresta de Dodona, passamos pela rua Lamartine e paramos um instante em casa da senhora B, que não quis ser identificada, né? Onde vimos um móvel dócil propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer número, colocavam-se em volta da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois ali nem há números, nem lugares cabalísticos. As mãos apoiam-se à borda da mesa. Mentalmente ou em voz alta, fazem apelo aos espíritos que costumam vir a seu convite. Então estamos entendendo aqui que está tendo uma reunião para ter o fenômeno das mesas girantes. Um fenômeno que foi dado no início ali, no final do século XIX, onde fez Allan Kardec se interessar pelo assunto, estudar, e foi ali, bem dizer, o início ali, né, das manifestações físicas que deu início ao Espiritismo na França. É conhecida a nossa opinião a respeito desse gênero de espíritos, razão por que os tratamos um tanto sem cerimônia. 4 ou 5 minutos apenas são decorridos e um ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte a ponto de ser ouvido na sala vizinha. Repete-se tanto tempo e tantas vezes quanto se queira. A vibração é sentida nos dedos, e aplicando-se o ouvido à mesa, o que não se deve esquecer, reconhece-se que o ruído, sem engano possível, se origina na substância mesma da madeira, pois toda a mesa vibra, dos pés ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que estala ou, como se costuma dizer, um espírito? Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude.
Encontramo-nos em casa de gente séria e de boa companhia, incapaz de se divertir à custa daqueles que recebem de boa vontade. Aliás, essa casa não é privilegiada. Os mesmos fatos se reproduzem em outras, igualmente honestas. Permitam-nos, entretanto, antes da resposta, uma pequena digressão. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, estudando pontos do exame de retórica, quando bateram à porta. Penso que todos admitem ser possível distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, na sua repetição. Se é causado por um estalo da madeira, pela agitação do vento ou por qualquer outra causa fortuita, ou se é alguém que bate querendo entrar. Neste último caso, o ruído tem um caráter intencional, que não pode ser desprezado. É o que pensa o nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis certificar-se, pondo à prova o visitante. Se é alguém, diz ele, bata uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Bata no alto, embaixo, à direita ou à esquerda. Bata o compasso musical. Bata a chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita exatidão. Com certeza, pensa ele, nem pode ser o estalo da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que seja. Eis um fato. Vejamos a que consequências seremos conduzidos pelos argumentos silogísticos, quer dizer, pelo barulho, né? Assim, ele fez o seguinte raciocínio: ouço um barulho, logo é alguma coisa que o produz. Esse barulho obedece às minhas ordens. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira nem o vento. Se, pois, não é a madeira nem o vento, é alguém. Então foi abrir a porta. Vejamos que não é preciso ser doutor para chegar a esta conclusão, e julgamos nosso futuro bacharel suficientemente aferrado aos seus princípios para concluir do seguinte modo: suponhamos que ao abrir a porta não encontre ninguém. Entretanto, o barulho continua como dantes. Ele seguir o seu sorites. Aqui está uma nota de rodapé explicando o que é sorites. Vem do grego soreites. É um raciocínio ou argumento composto de uma série de proposições, de tal modo encadeadas que o atributo de uma será sujeito da imediata, e assim sucessivamente. Deste modo, a conclusão será a proposição que tem como sujeito o sujeito da primeira e como atributo o atributo da penúltima. Então a nota do tradutor aqui, né? Então, Sorites é o veredito, né? O que ele concluiu com essas pancadas. Aqui está a palavra do jovem. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o barulho é produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Ouço sempre esse barulho à minha frente, e é certo que não sou eu quem bate, é pois um outro. Ora, se esse outro eu não vejo, claro que ele é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Este que bate sendo invisível não é um ser humano corpóreo. Ora, desde que chamamos espírito os seres incorpóreos, aquele que bate não sendo corpóreo é, pois, um espírito. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões do nosso estudante. Apenas aquilo que nós demos como suposição é uma realidade, no tocante às experiências que se faziam em casa da senhora B. Diremos mais, que era desnecessária a imposição das mãos, e que todos os fenômenos se produzem igualmente bem, com a mesa livre de qualquer contato. Quer dizer, mesmo se as pessoas não colocassem a mão sobre a mesa, os barulhos, os ruídos iriam ser produzidos de qualquer maneira.
Assim, conforme o desejo expresso, as batidas eram dadas na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Eles indicavam a hora e o número de pessoas presentes. Batiam o avanço e a chamada militares, assim como o compasso de uma música conhecida. Imitavam o trabalho do toneleiro, o ruído da serra, o eco, as descargas de patrulhas ou de pelotões, e outros efeitos que seria logo longo descrever. Contaram-nos que em certos círculos ouvia-se a imitação do sibilar do vento, o ciciar das folhas, o rolar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a certas perguntas. Ora, é a esta causa inteligente que chamamos, ou melhor dito, que ela mesma se chamou espírito. Quando esse espírito queira dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por um sinal particular que queria escrever. Então o médium escrevente tomava o lápis e transmitia seu pensamento por escrito. Entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e crentes fervorosos, que, como se sabe, constituem uma mistura pouco favorável. Os primeiros, nós os deixamos à vontade, esperando que a luz se fizesse para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que constitui uma espécie de crença, quando essa se respeita suficientemente para não chocar as opiniões contrárias. Assim, pois, não diremos que suas observações sejam destituídas de utilidade. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, geralmente pode ser assim resumido: eu não creio em espíritos, portanto não podem ser espíritos. E desde que não são espíritos é um truque. Tal suposição os leva a admitir que a mesa teria um maquinismo, à maneira de Robert Houdin, o grande mágico daquela época, né? O ilusionista. Nossa resposta a isso é muito simples. Primeiro, seria preciso que todas as mesas e todos os móveis tivessem maquinismos, uma vez que não os há privilegiados. Segundo, não se conhece qualquer mecanismo suficientemente engenhoso para produzir à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Em terceiro lugar, seria necessário que a senhora B tivesse preparado propositalmente paredes e portas de seu apartamento, o que é pouco provável. Em quarto lugar, enfim, teria sido necessário preparar ainda as mesas, as portas, as paredes de todas as casas, onde semelhantes fenômenos se produzem diariamente, o que também não é de presumir-se, porque então seria conhecido o hábil construtor de tantas maravilhas. Essa é a opinião dos incrédulos, né? Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam três nuances bem características: os que nas experiências não veem mais que um divertimento e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas e outras expressões. É admirável, é singular, é engraçado, mas não vão além disso. A seguir vêm os sérios, instruídos, observadores, a quem nenhum detalhe escapa e para os quais as menores coisas constituem material para estudo. Vêm por fim os ultracrentes, se assim os podemos chamar, ou melhor dito, os de crença cega, que podem ser censurados por seu excesso de credulidade. Desde que sua fé não é suficientemente esclarecida, tem uma tal confiança nos espíritos, que lhes admitem um completo conhecimento e, sobretudo, a presciência, quer dizer, o conhecimento de causa antes que algo aconteça, tem uma presciência.
Assim, é de boa fé que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem pensar que teriam tido as mesmas respostas do primeiro cartomante a quem pagassem. Quer dizer, uma pessoa de fé seria quase que um fanático. Não há um questionamento se aquilo ali é uma fraude ou não. Então eles vão acreditar logo de cara, né? O que acontece em muitas religiões, né? O fanatismo cego faz a pessoa acreditar em certos absurdos, onde não vem ali o crivo da razão. Assim é de boa fé que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem pensar que teriam tido as mesmas respostas do primeiro cartomante a quem pagasse. Para estes, a mesa falante não é objeto de estudo e de observação, é um oráculo. Contra isso, apenas a forma trivial e os seus usos vulgares. Mas se a madeira de que ela é feita, em vez de ser trabalhada para as necessidades domésticas, estivessem de pé, teríamos uma árvore falante. Se nela fosse esculpida uma estátua, teríamos um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Agora transponhamos os mares e 20 séculos atrás, e 25 séculos atrás, transportando-nos ao pé do Monte Taurus, no Épiro. Ali encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentemos o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas, e facilmente teremos a explicação da veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de descobrir a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que possa servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimos-la produzir-se em paredes e por conseguinte, na pedra. Temos assim, pois, as pedras falantes. Se essas pedras representam um personagem sagrado, temos a estátua de Menon ou a de Júpiter Amon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como em nossos dias. Na floresta de Dodona, era pelo sibiliar do vento através das árvores, pelo ciciar das folhas, ou pelo murmúrio da fonte que brotava ao pé do sagrado carvalho de Júpiter. Disse que a estátua de Menon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também nos diz a história, como teremos oportunidade de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Não é para duvidar de que nisso esteja o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Nada mais é que essa crença nos seres, nos elementos da natureza, que são, que dizemos que são os elementais, os seres elementais. Os elementais do fogo, da água, do ar e da natureza, né, da terra. Mas desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não bastavam. Eram muito numerosos os visitantes, para que a cada um se oferecesse uma sessão particular. Aliás, teria sido muito simples. Era necessário prestígio, e desde que enriqueciam o templo com suas oferendas, essas despesas deviam ser cobertas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Nessas condições era possível fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem necessidade de tantas precauções. Os sacerdotes de Menon, ao que se diz, empregavam fraudes. A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por processos acústicos. Isso é possível e mesmo provável. Os próprios espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos que os outros, não estão sempre, como já o dissemos, à disposição do primeiro que chega. Têm sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades, e nem todos gostam de ser explorados pela cupidez.
Que descrédito para o sacerdote se o seu ídolo não falasse convenientemente. Também era necessário suprir o seu silêncio e, se fosse necessário, dar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo não ter tantas apoquentações, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje, o que vemos hoje prova que, apesar de tudo isso, as crenças antigas tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão por que dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Quer dizer, nesse artigo aqui, o que Allan Kardec quer dizer? Numa lenda antiga, né, da mitologia, falando de seres ali da floresta de Dodona e da divindade de Menon, também se praticava a mediunidade naquela época, né? Com, com o som da natureza, com, com o barulho nas árvores, assim como é o barulho na madeira, ali na França naquela época, ali no século XIX. Então, espíritos sempre se comunicaram na história da antiguidade, a mediunidade sempre existiu. Isso que Allan Kardec quis dizer com esse artigo da floresta de Dodona e a estátua de Menon, né? As sibilas, os oráculos, as pitonisas eram os médios de antigamente, que os espíritos se comunicavam e esses espíritos batedores usavam-se desses artifícios para trazer a comunicação. Então vamos aqui para o segundo artigo, a avareza. Dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermance Dufault, em 6 de janeiro de 1858. Tu que possuis, escuta-me. Um dia 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu no lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Escuta, avarento. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas. Teus lábios se cerram, tuas narinas se dilatam e teus ouvidos ficam atentos. Sim, eu escuto. É o tinir do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu escaninho. Tu dizes, que suprema volúpia. Silêncio, vem gente, fecha depressa. Oh, como estás pálido, teu corpo todo estremece. Domina-te, os passos se afastam. Abre, olha ainda o teu ouro. Abre, não tremas, estás perfeitamente só. Ouves? Não é nada, é o vento que geme nas frestas. Olha, quanto ouro, mergulha as mãos, fazes soar o metal, tu és feliz. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso, teu sono é povoado de fantasmas. Tens frio, aproxima-te da lareira, aquece-te a este fogo que crepita tão alegremente. Cai neve, o viajante friorento envolve-se em seu manto, o pobre tirita sob os andrajos. A chama da lareira diminui, atira mais lenha. Não, para, é o teu ouro que consomes com essa madeira, e é o teu ouro que queimas.
Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isto é teu, pagaste com teu ouro. Com o teu ouro, esta abundância te revolta. Esse supérfluo será necessário para manter-se a vida? Não, este pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos, tua casa se fende e ameaça ruína. Sofrerás frio e fome, mas que importa? Tens ouro. Infeliz, a morte separa-te deste ouro. Deixá-lo-ás à borda de teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério. Este face a face com a eternidade. Miserável, que fizesse desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves essas blasfêmias, essas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofres desesperado. Tu te contorces no teu sofrimento. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Sofre, sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Uma observação, ouvindo o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando as últimas palavras, para te punir, Deus quer que assim o creias, tudo explicaram. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles o futuro está vago, não o compreendem, sofrem, seus sofrimentos são longos. O para quem sofre há muito tempo, isso é sofrer sempre. Este próprio pensamento é um castigo. No próximo artigo citaremos fatos de manifestações que poderão nos esclarecer quanto à natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Então, o que sofre uma pessoa avarenta, né? Através da comunicação de São Luís, pela psicografia de Irmãs Dufour. Então, uma pessoa que é muito apegada aos bens materiais, ela é um tormento quando vê que todo aquilo que ela juntou é repartido entre aquelas pessoas que ela menos gosta. Como se diz que o corpo mal esfriou ao ser colocado no cemitério e já está se repartindo os bens da pessoa. Então isso para a pessoa é um martírio. E como uma pessoa muito apegada à materialidade, é muito ligada à matéria, como a própria Allan Kardec diz aqui, que é um espírito de terceira ordem, espírito imperfeito. Então é como que aquele sofrimento fosse longo, fosse eterno. Então sempre vai passando por essa sensação das pessoas se desfazendo dos seus bens, repartindo, dando risada, enquanto o corpo foi deixado lá no cemitério. E muitas vezes uma pessoa apegada ali à matéria, ela acompanha até o próprio, fica ali muito tempo apegado ao corpo, vendo a própria decomposição ali no cemitério. Veja que cena horrível, né? Para que esse espírito fique apegado muito à materialidade. Então esse foi o nosso estudo de hoje, né? Da leitura daqui da Revista Espírita. Na parte 4, aqui do periódico de fevereiro de 1858, nós vamos ver mais duas passagens aqui. Onde vai falar das palestras de Além Túmulo, senhorita Claride, a evocação, né? O que, como disse aqui, né? O sofrimento é uma mensagem mostrando a natureza do sofrimento de uma pessoa que acabou de morrer, que está no plano espiritual. E vai falar também do Sr. Home,
do médium Daniel Douglas Home. Uma nota um pouquinho extensa. Então vamos ver esses dois tópicos no nosso próximo estudo. E assim vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais esse estudo da Revista Espírita. Se for da vontade do Pai, que possamos nos reunir para o nosso próximo estudo, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.